Então, esse meu hobby era com drone. Eu sempre gostei muito de Desmontar coisas. desmontar coisas, né? De aviação. Então, eu encontrei um hobby bem interessante que era com drone. E esse hobby, sem querer, virou um negócio. Que alguns meses na frente virou a UpDrone, que chama. Eu vou até explicar um pouquinho sobre ela. Só que, quando ele virou um negócio, a minha intenção inicial era que ele virasse uma renda extra para complementar, né, esse momento que a gente estava quase ainda caindo um pouco e sem viajar também, né, porque havia esse período que a gente não viajava. Então, meu intuito era isso. Não, eu vou fazer aqui uma renda extra de repente no final de semana para complementar aqui. Vale salientar que esse drone foi você que montou, né? Vale salientar que pouco antes esse meu hobby foi montado com vídeos que eu assisti no YouTube. Eu sou muito autodidata, né? Então, quando eu vi uma pessoa lá montando seu próprio drone, com peças da China, comprando de peça em peça, eu disse, não, eu vou montar um para mim. Aí foi quanto tempo para chegar a essa... Foi mais ou menos 8 meses. Pra ter o primeiro drone montado. Pra ter o primeiro drone montado. Desde a primeira peça que eu comprei, as outras que foram demorando a chegar, né? Que naquela época o correio demorava um pouquinho e tal. Quem já comprou coisa da China. Eu achava o cúmulo aquilo, né? Eu mordia a língua depois, né? Porque ele fazia daquilo, passava horas e horas, montava e desmontava. Eu olhava aquilo, meu Deus do céu, um menino com quase 30 anos mexendo nesse drone. Não fazia ideia, né? Do que poderia virar, Tá né? vendo? Mas tu segurava, não dizia não. Era sábia. Às vezes. Eu deveria dar umas alfinetadinhas, eu gosto de dar umas alfinetadinhas às vezes. Então, com esse meu Frankenstein, né, que a gente chamava assim, eu consegui até executar um serviço de fotografia para um imóvel. Ainda era esse Frankenstein. E eu percebi que aquilo ali, de fato, poderia virar essa renda extra, esse negócio que eu esperava. Então, eu sabia que com esse drone que eu tinha montado não ia dar certo, porque ele não era seguro para isso. E então eu vendi todo esse equipamento e comprei um drone profissional para começar a fazer essa prestação de serviço, que inicialmente, na minha cabeça, seria só fotografia de imóveis. Eu disse, não, agora eu quero ficar tirando foto de imóveis e entregar ao dono ou à imobiliária, seja quem for. E rapidamente eu percebi que existia uma demanda maior no mercado e eu percebi essa demanda, né? Que era trabalhar com empresas. Eu via que muita gente que trabalhava com filmagem trabalhava com casamento, trabalhava com eventos de aniversário, né, de batizado, e não enxergaram esse corporativo, né, empresas. Então, eu enxerguei isso naquele momento, e a demanda que eu não tive, que eu esperava que teria com fotografia de drone de imóveis, eu vim ter aqui com empresas. Então, eu remodelei o que eu fazia, e não só com drone e com outros equipamentos de câmera, eu passei a executar esse serviço, essa prestação de serviço de vídeos comerciais, vídeos institucionais, vídeos corporativos, né, eventos para a empresa, muito voltado para a empresa. Então, rapidamente, o que era para ser uma renda extra, eu acredito que em 6 meses, 7 meses, 8 meses, virou uma renda principal. A renda passou a renda que a gente tinha como representante, que já não ia muito bem também. Começou a viver, né, desse negócio. E aí, com pouquíssimo tempo, a gente tomou a decisão de encerrar as vendas, até para ela ter até mais tranquilidade de finalizar a faculdade, sem essa agonia de estar viajando e estar perdendo aula. E eu ia me dedicar, como eu sempre me dediquei muito, em algo novo, para fazer cada vez mais com essa empresa, né? Creio eu que em 1 ano e meio ela se tornou referência na região. Sim. Passei a fazer até serviços em Recife, fora do estado, para construtoras. Eu tinha muito esse tipo de cliente, não só em Garanhuns, né? E virou, de fato, referência até que chegou a pandemia, em 2020. Sim. Logo no início, né? E ninguém sabia o que ia acontecer, né? Todo mundo parou. Sempre fui muito organizado financeiramente, então eu tinha uma reservinha em casa para a gente se organizar até que todo mundo achava que ia ser 1 mês, 2 meses. Não, daqui a 3 meses vai todo mundo voltar, né? E isso não aconteceu. E durou mais de 2 anos. E durou mais de 2 anos. Mas começou uma flexibilização maior, né? Em relação a isso, na pandemia, a liberar algumas coisas. Sim. E dentre elas, eu consegui encaixar o meu serviço do entrega para o digital dessas empresas, né? Porque aí foi bem, né, no início ali da pandemia, onde muitas empresas, negócios, experts não estavam posicionados, né? E aí você percebeu também
você percebeu uma procura? Tipo, Não, as pessoas foi se a procura. desesperaram, né? Foi o desespero deles Para se posicionarem e começou aquilo que você pensava que, poxa, não sei o que é que vai acontecer. Você começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar precisavam vender, muito. as pessoas não iam às lojas, então elas Tudo precisavam fechado. levar às E, lojas. de fato, apresentar suas empresas, né? Seus produtos no digital, né? Então, elas migraram. A quem ainda não tinha ido, passou aí, né? Migrou. Então, eu tive um ano excelente em 2020. Foi muito bom mesmo. E fiquei empolgadíssimo, né? 2021 vai ser outro ano fantástico. Coloquei metas, né, para mim. E, de fato, foi um outro ano excelente. Sim. Foi um outro ano excelente. Em 2021 veio nosso pequeno Ravi, em maio. Ele nasceu em maio. Isso. E com poucos meses que ele nasceu, 2 meses, 3 meses, veio o meu segundo start. De que Tava ganhando se eu dinheiro, mas não tava tinha, ganhando um dinheiro não legal, tinha o tempo né? de qualidade que a gente tinha como representante, né? Não tinha tempo de qualidade. Já não estava tão juntos, tudo isso. Eu passava o dia fora, todos os dias Noite, eu ficava às fora. vezes, Quando dia chegava, fora. eu tinha que dar conta de fazer edições, né, dos serviços, para que não acumulasse. No outro dia eu pudesse já ir para outro trabalho e já estar entregue o trabalho que eu tinha feito. Então foi uma loucura, né? E esse start veio quando eu pensei e disse, meu Deus, se continuar assim financeiramente, bacana, né? Ninguém aqui vai passar necessidade. Mas e aí, como é que eu vou viver? Vou perder a infância do meu menino crescer? Eu não quero isso, né? Eu não quero isso. Então, eu pensei, né? Já foi chegando o final do ano e já maquinando assim na minha cabeça o que é que eu posso fazer. Aquelas dores da vida, né? Aquelas dores. A todo momento a gente tá num ponto de decisão. Só que tem alguns momentos que é mais aflorado. Ou você toma uma decisão ou vai ao racha, né? E aí, mais uma vez, tu se viu nesse momento. Mais uma vez veio um novo start de que eu precisava... na minha cabeça, eu queria uma renda a mais, onde eu não precisasse estar atuando tanto nela, né? Que ela funcionasse um pouco sem mim, né? Não sei como é que seria isso na minha cabeça, mas seria mais ou menos isso. Na minha cabeça, eu estava pensando nisso. Ele queria ganhar a mesma coisa ou mais, trabalhando menos. Trabalhando menos, Que você já ganhava ali o quê? Uns 10 a 15 mensal? Eu já ganhava em média 10 a 15 mensal com a Pedrone, né? Com a Pedrone, exatamente. Que era uma empresa, né? Uma empresa que presta serviço de vídeos e drone. De vídeos e drone, né? Exatamente. Aí você chegou nesse ponto de decisão. Foi chegando no final do ano e eu com isso na cabeça. Não, eu preciso pensar em algo. E como uma luva, caiu do céu assim um podcast. Um podcast de um garoto. Abriu lá o YouTube. Abri o YouTube. Vou assistir esse E podcast. me pergunta até hoje como é que eu não vi isso antes, porque eu sempre fui muito conectado. Uhum. O meu hobby, inclusive, era às vezes ficar no YouTube vendo vídeos e tal. E nunca caiu pra mim um vídeo como aquele. Às vezes é o olhar, né? Por exemplo, quando às vezes a gente tá pensando num carro ou deseja um carro, parece que a pessoa só vê aquele, né? Isso, né? Você só vê aquele. O celular ouviu o que eu queria e mandou. Pode ser também, né? Os cookies da vida. Ouviu e mandou. Então, foi um podcast de um garoto de 17 anos que estava faturando em casa R$1 milhão por mês. É meio insano, né? Meio insano. Um menino de 17 anos faturando... R$1 milhão né? O que a gente chama mais de 7 dígitos mensal. 7 dígitos por mês. R$1 milhão por mês em casa. R$1 milhão por mês em casa. Aí tu olhou para aquele menino e disse, esse menino de 17 anos faz, eu faço. Eu digo muito que nesse momento tem 2 tipos de pessoas, né? A primeira é aquelas que vão assistir um conteúdo como esse e olhar o garoto daquele e não vão acreditar. Vão achar que é uma grande mentira. Visto a realidade que a gente vive no país, né? Onde altos salários são 30 mil, 40 mil reais de um juiz, de um médico, né? Quando alguém está ganhando muito bem. Salvo exceção, grandes empresários, né? Que a gente não tem muito, talvez, essa noção. Mas o que a gente conhecia era isso, né? E um garoto em casa fazendo R$1 milhão. Então eu fui a outra pessoa que, de fato, ouviu o que ele estava falando. Fez sentido para mim. Eu entendi o que ele estava... aonde ele chegou, como ele chegou. Fez muito sentido e eu acreditei nele. Acreditei de um jeito que eu não conseguia mais nem dormir sem pensar nisso. Meu Deus. A minha cabeça estava fervilhando. Eu acho que durante um mês inteiro, que foi o finalzinho de dezembro para janeiro, fervilhando, e eu só pensava nisso. Tudo que eu tô pensando.